Começar uma aula de matemática do sexto ano. Então o tema é subtração. Então vamos acompanhar o livro. Quem tem o livro em casa, página 40, tá bom? A página do livro 40. Agora vamos lá. Uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? Essa ideia aqui é uma ideia de subtração. Por quê? O que é uma ideia de subtração? Subtração é você tirar, é você retirar alguma coisa que você não quer. Por exemplo, supor que eu tenho 5 bolinhas de gude. Supor que eu tenho 5 bolinhas de gude. Eu tiro 3. Quanto é que fica? Aliás, eu tiro 2. Quanto é que fica? 3. Então, se eu tenho 5 bolinhas de gude, eu decido retirar 2. Quanto é que fica? 3. Quando você representa essa simbologia, 5 retirando 2, olha, menos. 5 menos 2, ou seja, se eu tenho 5 e tiro 2, quanto é que fica? 3. Então, subtrair é retirar. Nesse caso, nós temos uma fábrica, ele tem quantas peças no total? 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas, ok? E 162 peças saíram com defeito. Então quer dizer que das 985, 162 peças não vão servir. Quantas peças foram produzidas sem defeito? Nesse caso, como você vai subtrair, porque você não quer as peças com defeito. Então você vai ter que tirar, porque você não quer, tá certo? Então, para retirar, você vai diminuir. Então, o total de peças é quanto? 985. É daqui que você vai tirar. Então, ele vai ser um minuendo, porque eu vou tirar daqui, tá certo? Menos quem? Menos são quantas peças defeituosas? São 162 peças defeituosas. Então vamos diminuir aqui, ó. 5 menos 2 dá quem? Dá 3. Tá certo? 8 menos 6 dá quem? Dá 2. 9 menos 1 dá 8. Quer dizer que ficaram quantas peças para sem estar com defeito? 823. Então, o link da produção em fábrica localizada na cidade de Londrina, Paraná. Isso aqui é um desenho representando a fábrica, né? A produção de uma fábrica. Para resolver esse problema, devemos fazer 985 menos 162. Para calcular uma subtração, podemos utilizar o algoritmo usual, ou seja, o algoritmo que é comum. O que é o algoritmo? É a maneira que antigamente a gente chamava de armar a conta, né? Algoritmo é isso aqui, olha. Você colocar um número em cima, outro embaixo e diminuir. Lembrando que a unidade tem que estar embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Esse primeiro número aqui a gente chama de minuendo, tá certo? Que é o que você vai tirar. Esse outro aqui é chamado de subtraindo. E o 823 é chamado de diferença, ou resultado da operação. Então a resposta é quem? A resposta é 823 peças sem defeito. Nessa primeira situação, utilizamos a subtração com a ideia de tirar uma quantidade de outra quantidade. Tá certo? Olha. Nessa primeira situação, utilizamos a subtração com a ideia de tirar uma quantidade de outra quantidade. A subtração também pode ser resolvida decompondo-se o número
e armando o cálculo de modo semelhante ao algoritmo, desculpe, usual. Veja como fica para essa situação. Então ele decompôs o número, olha. Ele fez assim. Ele pegou 985 menos 162. Aí ele pegou 985 e decompôs ele. De que maneira? 985, esse 9 aqui, você vai primeiro fazer com cada algarismo. Por exemplo, esse 9 aqui vem seguindo com quantos algarismos? Vem seguindo de 2 algarismos. Então, ele vai ficar assim, ó. 900. Esse 8 tem quantos algarismos? 1 depois dele. Então, 80, aí você coloca só um 0. Mais quem? Mais 5. Tá bom? Menos quem? Menos 162 menos 100, mais 60, mais 2. Agora você diminui. 5 menos 2, 3. 80 menos 60, 20. Não esqueça de colocar o sinal de mais. 900 menos 100, 800. Então vai ficar quem? 823. Tá bom? 823. Então essa é uma forma que ele faz também. Porém, eu prefiro essa forma aqui, que é mais prática. No ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara dos Deputados Federais, ou seja, 512 políticos, né? A Câmara dos Deputados Federais é uma instituição responsável pela elaboração das leis. Desses parlamentares, 54 eram mulheres e 458 eram homens. Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que mulheres? Então ele quer saber o total de deputado que tem a mais do que as mulheres. O que você vai fazer? É só pegar e subtrair. Quantos homens nós temos? Deputados, 458. Menos quem? Menos 54. Ok? Vamos lá fazer. 458. 458 menos 54. 8 menos 4 dá 4. 5 menos 5 dá 0. E 4 menos 0 é 4. Então são quantos a mais? 404 deputados, homens a mais que mulheres. Então, em 2018, havia 404 deputados federais homens a mais que mulheres. Nesse caso, a subtração foi utilizada para comparar duas quantidades, a fim de saber quanto uma delas tem a mais que a outra, tá bom? Então, nesse caso aí foi utilizada para comparar, tá certo? Por exemplo, eu tenho 43 anos, aí vamos supor que meu avô tem 80. Quantos anos ele tem a mais do que eu? É só pegar a idade do meu avô e subtrair da minha, tá bom? A produção mensal de uma olaria, pessoal, é o lugar que faz vasos de barro, não é isso? É chamado olaria. Então, a produção mensal de uma olaria é 500 tijolos. Sim, faz vasos também e também faz tijolo de barro, tá certo? Nesse mês a olaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda falta completar a produção mensal? Então é só diminuir, tá certo? Você pega 5.000 menos 3.925. Pessoal, essa subtração aqui você tem que ter cuidado, por quê? Olha, eu tenho 0.
Pessoal, tem como tirar 5 de zero? Não, não tem. Então veja só. Quando não tem como tirar, você tem que pedir emprestado. Só que isso aqui, olha, geralmente quando eu não tenho, eu peço emprestado a quem? Ao meu vizinho da esquerda. Aí o zero diz assim, olha, eu não tenho como tirar. Eu não tenho como tirar 5. Não tenho como tirar 5. E agora? Eu vou pedir emprestado aqui. Mas só que esse aqui também não tem como emprestar. Por quê? Porque ele é zero. Zero não tem nada, né? Não tem como emprestar. E agora o que é que eu vou fazer? Aí eu vou fazer que nem. E agora quem poderá me defender? Esse zero aqui, pessoal, ele também não tem. Então eu vou pegar o mais próximo que tiver. Olha, aqui também não vai ter para emprestar ele, olha. Então eu vou pegar do 5. Vou tirar aqui um do 5. Vou tirar um do 5, viu? Tirei um do 5, olha. O que aconteceu com esse um? Veio para cá, olha. Ele sempre vai para a direita. Quando você empresta, quando o algarismo empresta, o um que você tirou, ele vai para o próximo à direita, olha. Ficou 10. Vou tirar um do 10, vai ficar aqui em 9. Esse um que eu tirei do 10 vem para cá, olha. Tá vendo aí? Vou tirar um também de novo. Esse um que eu tirei de 10 vem pra cá. Pronto, agora dá certo. 10 menos 5 dá 5. 9 menos 2 dá 7. 9 menos 9 dá 0. 4 menos 3 dá 1. Então é 1075. 1075 o quê? 1075 tijolos para completar a produção mensal. Nessa situação, usamos a subtração por termos duas quantidades e queremos saber quanto falta, olha, quanto falta para chegar, quanto falta uma delas para atingir a outra, ou seja, estamos usando a ideia de completar. Então, por exemplo, eu estou enchendo aqui uma garrafa de água, um botijão de água mineral. Só que no botijão de água mineral já tem 5 litros de água. Aí falta quantos litros de água para encher o botijão de água mineral? Sabendo que o botijão de água mineral ele tem 20 litros. Então como é que a gente vai fazer? Você vai pegar 20 menos 5, tá bom? A ideia de quê? A ideia de completar. Quanto é que falta para completar? Quanto é que falta para chegar lá? Quanto é que falta? Pessoal, vou fazer mais uma subtração porque é importante vocês aprenderem isso aí, tá certo? Vou fazer uma subtração maior. Vou pegar aqui. Vou botar. Vou fazer uma subtração grande. Pronto, vou fazer isso aqui, certo? Pessoal, uma coisa bem interessante. Olha, se der para tirar, não precisa pedir emprestado, viu, pessoal? Eu só peço emprestado quando não dá para tirar. Quando não dá para tirar, aí eu peço emprestado. Mas se der para subtrair, você não precisa estar pedindo emprestado, tá ok? Não precisa. Então, por exemplo, eu vou começar sempre da unidade, ó. Aqui dessa coluna aqui das unidades. 5, dá para tirar 3 de 5? Dá. Se eu tenho 5 e tiro 3, quanto é que fica? 2. Ok? Tranquilo, né? Aqui, por exemplo, tem como tirar 8 de 3? Não. Então o que você vai fazer? Como aqui não tem como tirar 8 de 3, você vai pedir emprestado a quem? Ó, o 3 não tem como tirar 8 do 3. Então, vou ter que pedir emprestado aqui, ó. Tem que pedir emprestado a quem? A 8. Então, se eu pedir emprestado a 8, eu vou tirar 1 do 8. Quando você empresta, você só empresta 1, viu, pessoal? Você não pode emprestar 2, 3, só 1. Então, eu vou tirar 1 do 8, ó. Se eu tirar 1 do 8, fica quem? 7. E esse 1 do 8 que eu tirei, vai para onde? Vai ficar bem coladinho com o 3 para formar 13, olha.
Agora, dá para tirar 8 de 3? Dá. Olha, 3 menos 8 é quem? É 5. Entendeu? Agora vamos para cá. Dá para tirar 9 de 7? Não. E agora? Tem que pedir emprestado. Só que o zero não tem. Não tem como emprestar. Então, se tiver zeros, por exemplo, esse zero aqui não tem como emprestar. Também esse zero não tem. Então o 4 vai socorrer. O 4 vai servir para completar o zero e o zero. Olha, vou tirar um do 4. Se eu tirar um do 4, fica 3. Esse um do 4 vem para cá. Olha. Fica quem? Fica 10. Vou tirar um do 10. Vai ficar quem? 9. Esse um do 10 que eu tirei vem para cá. Olha. Agora fica 10. Vou tirar um desse 10 aqui, olha. Fica 9. E esse um desse 10 vem para onde? Vem para cá, pro 7. Olha. Então 17 menos 9 dá quem? Dá 8. 9 menos 3 dá 6. 9 menos 3 dá 6. Dá para tirar 3 menos 4. Tem como tirar 4 de 3? Não. Vou pedir emprestado ao 8. Fica 7. 3 menos 4 dá 9. 7 menos 5 dá quem, pessoal? Dá 2. 3 menos 2 dá quem? 3 menos 2 dá 1. E 5 menos 1 dá 4. Tá certo? Para saber se a continha tá certa, o que é que eu vou fazer? É só somar. Você pega esse valor aqui e soma com esse. Tá bom? Tem um exercício aqui, pessoal, do livro. Esse exercício, pessoal, vai ser um exercício que vocês vão fazer. Vão escrever no caderno esse exercício aqui, tá bom? Quem não tiver livro, pode pausar o vídeo, tá certo? Pode pausar o vídeo e dar um print aí, ou pausar o vídeo e escrever, tá certo? Então eu vou ler as questões para você ter uma noção, né? Olha, em 2017, 1.692 estudantes participam de uma gincana cultural. Ponto. Em 2018, o número de participantes nessa gincana foi 2010. Em qual desses anos houve um número maior de participantes? Quantos participantes a mais? Ok? Eu quero o cálculo. Aqui tem a resposta, mas eu quero o cálculo, viu, pessoal? O cálculo, você fazendo os cálculos, tá bom? Porque na verdade eu tô com o livro do professor, mas vou ver se eu arrumo o livro do aluno para começar a dar aula pelo livro do aluno. Vamos lá para 2. Um automóvel custa à vista R$ 27.545 e a prazo R$ 36.290. A diferença entre esses valores equivale ao juro que se paga pelo financiamento, ou seja, a diferença entre esses valores, quanto é que ele pagou a mais? É os juros, é chamado de juro. Se uma pessoa comprar esse automóvel a prazo, que quantia pagará de juro? Tá certo? Terceira questão. Vocês vão responder, viu, pessoal? Dada a sequência 282, 276, 270. Qual a posição ocupada pelo número 222 nessa sequência? Pessoal, o que é que vocês estão percebendo nessa sequência? Ele está aumentando, está diminuindo. O que está acontecendo com ela? De uma sequência para outra, estou diminuindo de quanto? De quanto e quanto está sendo diminuída? Aqui é o primeiro termo da sequência, né? O segundo termo da sequência. O terceiro termo. O 222, qual é a posição que ele vai ocupar? Qual é a colocação dele? Aí você vai completar. Por exemplo, do 282 para chegar ao 276, ele diminuiu 6, olha. 276 para chegar a 270, ele diminuiu 6. Então sempre vai diminuindo 6 aqui. Nesse caso aqui, tá bom? Tá certo? Vamos lá para a quarta questão.
A quarta questão, esta tabela mostra os 5 países mais extensos do mundo em 2016. O Brasil, que é um país continental, ele possui 8.515.759. O Canadá, isso aí é a área do país, é o quilômetro quadrado, tá certo? Qual é a área do país? O Canadá possui 9.984.670. A China possui 9.600.001. Estados Unidos possui 9.831.510. A Rússia possui 17.098.240. Aí ele pergunta qual é o país com a maior extensão territorial, qual é a posição ocupada pelo Brasil. Como assim? Você vai colocar esses países na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, ou seja, quem tem a menor extensão territorial para a maior, tá certo? Aí você vai saber qual é a colocação que ele vai ocupar na ordem crescente, tá certo? O Canadá e os Estados Unidos fazem parte do mesmo continente? A América do Norte? Quantos quilômetros quadrados o Canadá tem a mais que os Estados Unidos? Ele quer saber quanto tem a mais, é só diminuir. Qual a diferença entre a extensão territorial da Rússia e do Brasil? Tá certo? Isso aí é fácil, é só diminuir. Diferença é a mesma coisa que subtração. A questão 5. Na casa de Isabel, a leitura do hidrômetro. Pessoal, o hidrômetro é aquele aparelhozinho que mede a quantidade de água que você consome. Então, nas residências, né, nas nossas casas, existe um aparelhozinho chamado hidrômetro. Esse aparelho, ele é responsável para medir a quantidade de água que a sua família consome por mês, tá certo? E essa quantidade de água, a nossa empresa chamada Caerne, ela fica monitorando, ela fica sempre anotando, né? Para no futuro, para no final do mês, vir a conta de água, tá bom? Na casa de Isabel, a leitura do hidrômetro, feita no dia 20 de março, indicava 2.431 metros cúbicos. Metros cúbicos é a quantidade de água, viu, pessoal? É medida em metros cúbicos. Uma nova leitura feita um mês depois indicou 2.590 metros cúbicos. Quantos metros cúbicos de água Isabel e seus familiares consumiram nesse período? Tá certo? Quantos a mais? Como eu falei, né? Hidrômetro é um aparelho que marca o consumo de água em metros cúbicos, tá certo? Uma empresa projetou as receitas mensais para o primeiro trimestre no ano de 2018, do seguinte modo: em cada mês a receita deverá ser R$ 45.000 superior à do mês anterior. Ou seja, a receita é o dinheiro, ok? Essa previsão deu certo e em março a receita foi de R$ 1.365.000. Qual foi a receita da empresa no mês de janeiro? Então, olha, veja só, vamos analisar com calma isso aqui, ok? Vamos analisar com calma. Vou ver se aqui pega meu celular. Deixa eu ver aqui. Uma empresa projetou as receitas para o primeiro trimestre. Pessoal, trimestre é o quê? É 3 meses, é os primeiros 3 meses. Ó, janeiro, fevereiro e março. Tocou? Tá ok? Tá certo? Janeiro, fevereiro e março. Ok? Em cada mês a receita deverá ser o quê? R$ 45.000 superior à do mês anterior.
Ou seja, sempre a receita ele vai ser R$ 45.000 a mais do que o mês anterior. R$ 45.000. Essa previsão deu certo. E em março a receita foi de quanto? Foi de 1 milhão. Em março, olha. Em março foi de quanto? 1.365.000 reais. Aí eu pergunto a você uma coisa, olha. Se a receita do mês posterior, do mês que vem depois, é R$ 45.000 a mais, por exemplo, a receita de fevereiro teve R$ 45.000 a mais do que de janeiro. A receita de março teve o quê? R$ 45.000 a mais do que fevereiro. Então, como é que eu vou fazer para obter os outros? É só diminuir de 45.000. Então, você pega esse valor, menos 45.000, aí você obtém de fevereiro. Quando você obtiver de fevereiro, você pega o de fevereiro e diminui por 45.000. E você obtém o que ele quer. Ele quer o quê? Ele quer o dinheiro que foi utilizado em janeiro, tá certo? A receita. Então, você vai fazer dessa forma aqui. Agora, vamos para 7, certo? Questão 7. Vamos botar mais para cá para ver se dá para ver aqui. Esse exercício aqui é da página 42. Minha calculadora tem lugar para 8 algarismos. 8, né? A gente sabe que as calculadoras que nós utilizamos, ele possui apenas lugares para 8 algarismos. Minha calculadora tem lugar para 8 algarismos. Eu digitei nele o maior número possível. Qual é o maior número possível, pessoal? Que você pode digitar na calculadora? O maior. O maior de todos. E deixa eu ver aqui. Subtrai. Tá. Uma calculadora de 8 algarismos que eu estou falando, viu? Qual é o maior número que você pode digitar nele? Então, subtrai. Aí eu digitei nela o maior número possível. O maior número possível, do qual subtrai um número de habitantes do estado de São Paulo. Então ele pegou o número maior possível da calculadora, o maior número da calculadora, pegou, subtraiu o total de habitantes que existe. Ele subtraiu pelo número que representa o total de habitantes do estado de São Paulo e obteve esse valor aqui, olha. Ele obteve esse valor aqui, 63.033.472. Pessoal, preste atenção no que é que eu vou dizer agora. Olha, vamos supor, né? Não é o maior número na calculadora de 8 algarismos que você pode digitar. Qual é? É o número que você vai pensar, aquele número lá. Então, vamos supor que eu tenho aqui. Vamos supor que o maior número da calculadora fosse um 8. Menos, vamos supor que a população de São Paulo fosse 3. 8 menos 3 dá 5. Aí como é que eu faria para chegar a esse valor? Tá certo? Então, o maior algarismo na calculadora, a gente pode observar que é aquele algarismo lá. Menos o total de habitantes do estado de São Paulo, que eu não sei. Então você vai pegar um número lá, o maior número da calculadora, que eu não sei, o maior número lá. Menos a quantidade de habitantes do estado de São Paulo, que vai dar esse resultado aqui, olha. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Você vai pegar esse número aqui, que é o maior número da calculadora, e vai tirar desse, subtrair desse. Por quê? Veja só. Quando eu pego um minuendo e subtraio o resultado, eu obtenho o subtraindo, olha. 8 menos 5 é quem, olha? 8 menos 5 é 3. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o maior número da calculadora, menos esse valor, e você obtém o que ele quer, que é o número de habitantes do estado de São Paulo, tá bom? Tá certo? Pronto, pessoal, vou deixar essa atividade
Na próxima tem mais, tá ok? Estude aí. Qualquer coisa pode perguntar. A atividade que vocês vão fazer é uma atividade que está na página 42, tá certo? Então tá bom, pessoal.